E aí, beleza? Ai, ai, ai. Vamos nessa. Alguns minutinhos mais tarde, mas para tentar o máximo possível deixar as coisas menos complicadas aí, né? Queira ou não queira, eu tô meio que exclusivamente atendendo chamados de um único cliente que tem uma urgência maior e tudo mais, e que a gente está correndo com os chamados e ajustes necessários. Porque amanhã, já disse, não estarei aí, correndo com assuntos particulares. E não quero deixar também o cliente tão desamparado assim. Mesmo com toda a falta de profissionalismo que muitas vezes eu tenho desse cliente, mas também mesmo com algumas vitórias, assim. Contar rapidamente uma vitória, né? No meio de conferências do que batia e do que não batia do nosso sistema, na implantação do nosso sistema, em relação a valores que eles tiveram já pagos e acertados nas folhas anteriores, a gente chega a um dilema onde eles calculavam uma diferença salarial de uma forma que poderia gerar como é que eu vou dizer, um problema fiscal, um problema de recolhimento para o funcionário e consequentemente para eles. É assim, tinha que calcular uma diferença houve o reajuste em novembro, contado, né, com vigência desde 1º de novembro. E o reajuste só foi aplicado depois do pagamento da folha, depois do pagamento do 13º, ou seja, depois do dia 20 de dezembro. Por causa da divulgação. O sindicato não consegue nunca divulgar na momento, então acaba gerando uma necessidade de um retroativo. Aqui explicando tecnicamente um pouquinho da minha profissão. Nem é minha profissão nesse momento, mas enfim. Tá certo, né, bro? Vai. Ele até parou, ele até me viu, tudo. Então, não vou xingar, não vou brigar com ele, não. E beleza, né? Entendemos, vimos, acertamos o sistema para calcular, chegamos a um valor. Só que aí, claro, né? Sempre que você acerta uma coisa, a próxima aparece, né? E a próxima aparece de que forma? O próximo aparece com diferenças de férias. As pessoas saíram de férias entre outubro e novembro antes do reajuste, tiveram seus pagamentos antes da aplicação do reajuste. Então todas essas pessoas também precisam ser acertadas as diferenças das férias. Cara, você não foi muito legal não, tá? Aí você não quis entender o motorista também, o condutor também. Aqui, ó. Isso aqui não pode, ó. Isso aqui não pode. Isso aqui é um engodo para fazer o que não deve. Por exemplo, em dia de rodízio. É bem possível. Você viu, né? Placa de poder executivo, legislativo, ou o que quer que queira dizer. Isso já é proibido faz um tempo. E voltando. Só que eu percebi nas conferências que a gente acabou, eu preciso fazer o meu sistema, fazer a memória de cálculo correta, né? Fazer o cálculo correto. E percebi que eles pagavam
toda a diferença de férias e salário do mês de novembro, no mês de dezembro, num único evento, num lugar só, diferença de salário. E aí, meu amigo, quando você paga assim, você gera um INSS específico para aquilo e um IR específico para aquilo, certo? Certo. Dependendo do valor dessa diferença junto aos demais proventos que a pessoa tenha, ela vai para uma alíquota diferente. Ou seja, qual é o correto? O correto é pagar diferença de salário num evento de diferença de salário e diferença de férias em outro evento. Por quê? Porque ele vai tributar INSS sobre essas férias, IR sobre essas férias e diferente disso. Então ele vai gerar a alíquota correta. Não vai correr o risco de tirar do funcionário, de descontar do funcionário um valor incorreto, um valor maior, ok? Mesmo que isso seja apenas repasse, desconta para mandar para o INSS. O erro é de quem calcula e as penalidades estão na mão de quem calcula. Pois eu consegui registrar tudo isso, informei a empresa, sabendo da resistência que eles têm em aceitar algumas vezes um erro da última administradora da Folha. E eu recebo, mandei o e-mail, expliquei tintim por tintim, recebo um telefonema da gerente da área, ela me pede toda a explicação possível, mas a coisa boa. Tá bom, daqui a pouco eu te respondo. 5 minutos depois ela mandou, ok, vamos fazer do jeito correto. Uau, que gostoso! Não é gostoso eu ter razão. Gostoso é a gente se ajudar e resolver um problema. Isso é bem bacana. E eu gostei muito disso. Só que amanhã eu não tô. E aí eu fui relativamente sacana. Não no sentido de sacanear, de prejudicar a empresa. Mas para evitar só problema para mim, porque amanhã eu não viria, já estava certo que isso iria acontecer. Mas eu conheço a forma que eles são estabanados de, e aí, temos alguma coisa? Você manda soluções o dia inteiro para eles. Ao final do dia, você tem 7 chamados de vertentes diferentes da folha de pagamento, você resolve 3, e aí você recebe deles. E aí, os chamados já foram resolvidos? Caramba, 3 foram resolvidos. A gente está resolvendo à medida do possível. Enfim, eles têm essa postura de cobrança indefinida. E eu consegui o aval para resolver a situação, deixá-la correta, deixá-la certa e partir para a linha concreta de execução. Muito bom, isso foi uma enorme vitória. Eu sei que é chato explicar a nossa profissão, as coisas que a gente entende dali, mas é gratificante, gratificante. Não tem grande. Isso, quando a gente buzina e o cara sai, ajuda muito, né? Ajuda bastante. Queria falar de uma coisa que está ali também na pendência, né? Nas pendengas das minhas fichinhas de assuntos, né? Que é a coisa da Venezuela, né? Primeiro Venezuela, depois Bolívia, depois Cuba, não necessariamente na mesma ordem, né? Mas há um problema crônico, grave, desumano na Venezuela. Não é de agora. E eu queria falar um pouquinho sobre isso só para desmistificar algumas coisas.
a quem não esteja disposto, por pura má vontade ou incapacidade intelectual mesmo, né? Mas que não, a quem não está disposto, há muita gente que não está disposta a não generalizar, a ouvir um ponto de vista específico para depois falar. Se um artista que eu gosto já posou numa foto para um ditador, seja ele de esquerda, direita, do meio, ele errou e o problema é dele. Não tendo uma consequência prática no que a pessoa faz aqui, para mim tá tudo bem. Sem problemas. E existe esse estigma da Venezuela, né? Ah, vá para a Venezuela. Ah, querem transformar o Brasil na Venezuela. Vamos deixar claro que uma coisa, há um fundo de razão nisso tudo. A descoberta do mensalão e dos repasses de propina da Petrobras para o próprio Partido dos Trabalhadores, para aumentar o poder, aumentar a grana para as campanhas e tudo mais, para se perpetuar no poder, é uma verdade. Mas essa é a própria solução, é a própria resposta para a idiotice burra de que o Lula pode ser comparado ao Maduro, ao Nicolás Maduro hoje ou ao Hugo Chávez antes. E é uma merda isso, porque eles queriam se perpetuar no poder, mas de forma democrática. Era muita pretensão deles? Pode ser. Provavelmente só se perpetue no poder com ideias radicais, ideias extremistas, enfim, ideias totalitaristas. Mas a diferença é que, sim, havia a intenção de se perpetuar no poder. Mas o modus operandi do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil era um modo de, através do desvio de verba, de propinas, continuar com campanhas fortíssimas e com convencimento na população simplesmente pelo assistencialismo. Totalmente diferente do conceito do que hoje atinge o Nicolás Maduro. Bem diferente. E o que acontece na Venezuela? O cara se enterrou, os caras se enterraram no autoritarismo deles, no totalitarismo deles, não largam o osso nunca mais e vem se reelegendo sistematicamente através do voto, mas com claras evidências, com fortes indícios de fraude nas urnas. Fortíssimos indícios de fraude nas urnas. Sabe por que é mais fácil a fraude nessas urnas? Porque é papel. Tá? Porque sempre foi mais fácil no papel. Durante décadas e décadas, o município aqui de Osasco não perdia a linha da situação. Só passou a perder a situação, só passou a perder as eleições quando a urna virou eletrônica. É uma coincidência? Sei lá, eu estou inventando fantasmas? Pode ser. Mas essa faláciazinha besta de que as urnas eletrônicas são uma fraude, são para quem curte muito uma falácia ou não está muito afim de ouvir o outro lado ou de pôr a razão antes da sua ideologia e da sua torcida. Mas voltando.
E a cagada na Venezuela é uma cagada de muitos anos que vem deteriorando o país, aumentando a crise e tudo mais, por conta de uma resistência que se torna mais forte, sem dúvida nenhuma, uma oposição que se torna mais forte, claro, apoiada por uma elite bastante poderosa, por isso que ela se torna mais forte, e claro, por uma recessão gigantesca que é aquela coisa de colocar o país refém dos empresários, do alto empresariado de um país e dos países vizinhos, dos países que não concordam com ele, de colocar barreiras para que não consiga voltar a ter um crescimento econômico. E nesse momento o que acontece lá é isso. Eu tô sem seta na direita? Eita, queimou. Tem que dar uma olhada, hein? Não posso ficar sem seta, não. Ó, aqui tá funcionando. Tô vendo o meu reflexo aqui no carro. Tá? E é isso que está acontecendo. Agora, taxar alguém que critica o governo atual de, tá ruim, vai para Bolívia, vai para Venezuela, vai para Cuba, é realmente o reflexo de uma ignorância, de uma generalização bem tosca, bem burrinha, de quem não perguntou para quem critica se é isso que a gente quer. Em nenhum momento eu tenho apoio algum às imbecilidades que acontecem nesses 3 países, só para citar esses 3 países. Há sim, em comum da Venezuela e do Evo Morales, o desejo de se perpetuar no cargo, sem dúvida nenhuma. Não precisa se dizer sobre as décadas de domínio dos irmãos Castro, inicialmente com Fidel, o guerrilheiro, assassino, e depois com o irmão, Raul, que também já está bem velhinho, que já iniciou profundas modificações para tentar desassociar o país da imagem de um comunismo, de um autoritarismo, de um socialismo. Então, assim, não é essa a ideia. Ninguém que tem uma política, que tem uma relativa coerência no conceito da filosofia da política de inclusão, ninguém está pedindo para virar Cuba, para virar Venezuela, para virar Bolívia. Ninguém. Até porque eu acho que seria impossível a gente virar Venezuela, Cuba ou Bolívia. Porque a gente tem recurso. Esses países, infelizmente, vivem de 1 ou 2 recursos. A Bolívia tem gás. A Venezuela tem petróleo. O segundo maior produtor de petróleo do mundo. Tá? E Cuba não tem muita coisa. Ela tem uma lavoura muito forte, mas Cuba na verdade produz para si mesmo, né? Cuba não exporta, né? E se exporta é no eixo de 3 ou 4 paizinhos que se condoem ou que querem ajudar, como Rússia, por exemplo, que não quer perder o status de matriz, né? De nação matriz, né? Ó, tá queimada mesmo a lâmpada aqui. Tá? Então, só para deixar muito claro que eu, de tendência esquerdista inclusiva, política, não tenho nada de simpatia com Cuba, com a Venezuela, com a Bolívia e com qualquer um desses que você queira fazer a comparação. Mas vamos deixar muito claro também que vocês estão se intitulando
os capitalistas do mundo, né, vocês que estão no poder agora, e gostam muito de uma combinação, né, de uma combinação de fatores a ponto de comparar o Brasil com os Estados Unidos. Vocês estão tão longe dos conceitos dos Estados Unidos quanto estamos longe, todos nós, dos conceitos de Venezuela, Cuba, Bolívia ou do que queria o Partido dos Trabalhadores em relação a isso. O que, na verdade, para mim é incompreensível, sem sombra de dúvidas, é realmente o apoio desses líderes esquerdistas incondicional. Esse apoio incondicional dos líderes esquerdistas atuais a Nicolás Maduro, a Evo Morales e a família Castro. Aí não. Aí não. Beleza? Não é por aí. E uma outra hora eu ainda falo sobre a extinção, né? Houve um tempo em que tivemos médicos cubanos trabalhando nos confins dos interiores brasileiros, vindos de Cuba, que ajudaram muito, muito, muito e que hoje, enfim, vamos deixar isso pra lá porque vai dar a impressão que eu tô apoiando muito as coisas. Não foi correto, mas foi a coisa menos incorreta que podia ser feita. Tá bom, gente? Não tem aqui um cara que, mesmo com tendências de esquerda real e justa e honesta, não tem aqui um cara que paga pau para Nicolás Maduro, para Evo Morales e para a família Castro. Não tem, tá bom? Eu sou um capitalista. Lula é um capitalista, tá? Haddad é um capitalista. Essas pessoas querem o capitalismo. Foi com ele que eles cresceram e sobreviveram. Espero que eu esteja explicado, ou que um pouco do que eu quis tentar explicar seja compreendido. Não confundam as coisas, saiam do jargão popular e da imbecilidade. Viu, Heleno? Você é uma das pessoas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Beijo do gordo, até mais.